Mas hoje então nós vamos analisar o texto do Caio Rossan. Mas um texto muito bom. Texto muito bom. Já quero começar parabenizando o Caio. Seria um texto que eu pediria para enviar o original completo, se ele já tiver com interesse de analisar para uma possível publicação. Então tem várias coisas positivas aqui para destacar no texto de hoje, e eu acho que ele é bacana porque ele continua, de certa forma, a discussão que a gente iniciou ontem a partir do texto da Lívia, quando a gente começou a falar sobre a diferença entre sumário narrativo e outras formas de construção do narrador que aproximam mais o leitor da cena, que servem para esquentar a cena. Então, o Caio aqui, ele dá um bom exemplo de como trabalhar esse narrador, que alguns tiveram dúvida, mas então eu não posso usar nunca o sumário narrativo? Não, pode usar sim o sumário narrativo, às vezes ele é essencial. E o texto do Caio é um bom exemplo disso, de como ele usa a maior parte do tempo de um narrador próximo à cena, um narrador testemunha, né, em primeira pessoa, que está o tempo inteiro participando das ações, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele sumariza algumas ações para poder contextualizar a gente com algo que aconteceu no passado. Então, o texto é narrado por uma adolescente, né? Ele tem uma pegada assim juvenil e é muito bom. A escrita do Caio é muito precisa. Vamos ver o que vocês vão achar, né? Deixa eu ver aqui. Felipe. Bom, vamos ver aqui o que vocês vão achar. Vou começar aqui. Então ele começa com um pensamento, né? Aqui entre aspas. Se eu puxar o freio de mão, o caminhão capota. Fazia no mínimo meia hora que essa frase perturbava o meu juízo, o pouco que eu tinha. Mas aí, o susto com uma chacoalhada brusca no caminhão de mudança me trouxe de volta à realidade. Possivelmente, aquele movimento que me impulsionou contra o painel foi o resultado do contato dos pneus do automóvel com alguma cratera criada no asfalto por falta de manutenção. E eu havia afirmado a mim mesma que se eu sofresse uma concussão, eu faria questão de processar o gestor responsável pela conservação das vias públicas. Ok, concussão foi exagero, mas eu estava conjecturando um plano infalível e o maldito buraco estragou tudo. Meus olhos estavam brigando contra a luminosidade. Eu havia esquecido meus óculos escuros. Espiei meu reflexo no retrovisor e revirei os olhos ao notar que estava com o rosto inchado e com os cachos assanhados. Não que eu me importasse muito com aquela imagem, mas ainda existia em mim um pouco de apreço que me deixava desconfortável com aquela aparência de Mortícia Adams com edema facial. Meus olhos estavam fundos, minha boca estava seca. Eu havia chorado rios na última semana e estava fazendo questão de destilar o veneno típico da minha TPM, mas a decisão de mamãe estava mais do que concretizada. Então, só para começar aqui os 2 primeiros parágrafos, o que vocês acharam? O que a gente consegue perceber aqui desse narrador? O que a gente pode destacar aqui do texto? Vamos lá, quero ouvir de vocês primeiro. Depois eu faço os meus comentários. O Zuki gostou, né, Marcos? Ele já deu o ar da graça dele aqui. Muito bom, né, Ellen? Gostei da linguagem, Felipe destacou. Muito obrigada, Júnior Salles. Pois é, o texto, o texto é muito vivo, né? Eu gostei do ritmo, exatamente, o Recanto destacou, bem fluido. Então, eu acho que tem vários elementos positivos aqui pra gente destacar. Primeiro, a gente rapidamente localiza, a gente rapidamente identifica que é uma adolescente que está narrando, sem em nenhum momento ele precisar dizer isso, né? Eu tenho, sei lá, 16 anos, até agora eu não sei a idade dela, né? Ela não fala explicitamente isso, mas a gente vê que é uma adolescente, pela linguagem que ela usa, pela forma de enxergar o mundo, de maneira exagerada. Tô com a cara da Mortícia Adams com edema facial, esqueci meus óculos escuros. Eu
sofreria uma concussão com estava gestando um plano infalível, mas a cratera da estrada estragou tudo. Então é típico dessa linguagem, da visão de mundo adolescente, em que tudo ganha uma dimensão épica, gigantesca. Então, sem ele precisar dizer, sem ele precisar contar da idade exatamente, a Giovana falou, ele vai apresentando, parece um adolescente que vai se mudar por decisão da mãe e não queria, e tentou deixar isso bem claro. É exatamente isso, Cauê. Você já sacou tudo. Exatamente. Então, ele caracterizou a personagem sem precisar dizer explicitamente. Tem muito humor, exatamente, o Anderson falou, é hiperbólica como todo adolescente, um começo que demonstrou bastante personalidade. Então, o começo ele serve para apresentar a personagem e ao mesmo tempo que começa a inserir a gente dentro da situação. Então ele cumpre tudo o que a gente pode esperar de um começo. Sem contar que ele escreve com muito charme, né? Fazia no mínimo meia hora que essa frase perturbava meu juízo, o pouco que eu tinha. Então já mostra também que é uma personagem bastante autoconsciente. Ela é exagerada e hiperbólica, como o Anderson disse, mas ela tem consciência disso, ela faz humor com isso, né? Então, vamos seguir aqui pra gente... E aí eu quero também que vocês prestem atenção em como que ele manipula o tempo, tá? Como que ele vai e volta no tempo, como que ele utiliza esse artifício sem ficar cansativo e sem perder a força da narrativa, a força dramática quando ele vai pro passado. Então vamos continuar aqui. Meu semblante fechado não conseguiu fazer minha mãe mudar de ideia. No máximo, havia impetrado nela a certeza de que eu era uma adolescente ingrata. E como se eu estivesse ouvindo-a dizer: Lila, minha filha, você teria coragem de me deixar sozinha nesse mundo? Na verdade, eu sabia que era ela quem não tinha coragem de me deixar. E no fundo eu compreendia por quê. Zuki saiu... Nós estávamos praticamente sozinhas no planeta. Há 5 anos, quando meu pai morreu, minha avó entrou na justiça para ter minha guarda. Eu nunca havia entendido bem o motivo daquilo. Seria fácil dizer que tudo fará sentido algum dia, mas existem coisas que nunca farão. Vovó e mamãe, mãe e filha, mal se falaram desde então. A relação das duas era mais instável do que algumas placas tectônicas. Eu quase nunca estava presente nos debates judiciais e tudo aquilo não me era interessante. Mas vovó parecia alegar que mamãe não estava muito saudável mentalmente. Bom, a viuvez precoce não seria um motivo forte para tirar a filha de mamãe, mas foi o suficiente para desestabilizar uma relação que já era frágil. Licurgo, o tio de minha mãe, irmão mais velho da vovó, havia falecido há poucas semanas. Quando o conheci, eu era bem mais nova. Mamãe havia recebido uma carta dele há cerca de 10 anos. Ele estava doente, sozinho, e não conseguia mais... Zuki! Parou! Parou! Ele estava doente, sozinho, e não conseguia mais tocar um antiquário. Mamãe arrumou nossas malas, deixou comida pronta para meu pai e seguimos de ônibus, cortando o estado do litoral à Chapada. Aquela visita não deixou recordações bem sedimentadas. O antiquário era um local cheio de esculturas, quadros e animais empalhados, mas nem mesmo a figura das carrancas foram tão aterrorizantes como a imagem que formei daquele velho mal-amado, ranzinza e excêntrico. 10 anos depois, sem filhos, sem companheiro ou companheira, foi encontrado morto 3 dias depois do último momento em que viram um estabelecimento aberto. Mamãe havia me dito a causa, um infarto agudo do miocárdio. Papai havia tido isso 2 vezes, mas foi a meningite que o derrubou. Na visão da vovó, minha mãe foi a rebelde sem causa que abandonou a família para viver uma paixão de estação de ano. E levou apenas uma sacola com 2 ou 3 calcinhas. Para a vovó, era impossível continuar residindo em Alto Cedro. Era suicídio social. Ela jamais suportaria ouvir os comentários das amigas sobre a atitude de mamãe. Com isso, tio Licurgo ficou sozinho até sucumbir. Com a morte dele, veio uma surpresa. Talvez a solução para os problemas. Minha avó se tornou herdeira e doou a herança para mim. Como o tio Plínio estava ocupado demais com a direção de uma multinacional, ele não se importou com uma casa e um antiquário. Coube à mamãe a missão de administrar a minha pequena herança. Confesso que sinto arrepios ao lembrar-me desse detalhe. É a segunda herança que minha mãe administrava e
eu já disse que ela era uma péssima administradora? É impossível não me lembrar do meu pai. Poderia se passar o tempo que fosse, mas a ferida ainda continuava aberta. Um sorriso surgiu em meu rosto, o primeiro durante aqueles dias turbulentos em que tive que ajudar mamãe a empacotar os móveis e ler as cartas escritas à mão pelos amigos e pelos nem tão amigos que apareceram na minha festa de despedida. Mas era sempre dessa maneira que meu corpo respondia ao recordar do meu velho, com um sorriso no rosto e um aperto no peito. Agora o retorno a Cedro Alto era um fato. Tínhamos um antiquário e uma casa. Dona Cora se sentiu culpada, impotente e incapaz. Eu também não deixei aquela fase ser mais leve. Eu sempre a culpei. E agora mais uma herança estava em suas mãos. Ela viajou para o velório e quando retornou, simplesmente lançou a bomba enquanto eu estava encolhida no sofá, com um edredom cobrindo minhas pernas e devorando uma tigela de pipoca enquanto eu assistia Titanic pela enésima vez. E minha mãe iniciou. Aí eu já me identifiquei, porque eu também já assisti Titanic umas trocentas milhões de vezes. Lila, precisamos conversar. Se alguém quer lançar uma bomba em alguém, comece dessa forma. Levei mais um punhado de pipoca à boca e fingi que não era comigo. Mamãe desligou a televisão e eu encarei arregalando os olhos. Vou dar uma parada aqui só pra gente comentar alguma coisa. Então percebam como ele usou ali o sumário narrativo durante um longo trecho até, né? Que ele vai explicando tudo o que aconteceu pra facilitar de diluir durante a história. É verdade, pode ser sim. Essa parte do sumário de repente daria pra... A Titanic já arrebatou a frase, com certeza, Marcos. Olá, Diogo, tudo bom, querido? Então a gente acabou de narrar aqui um bom trecho em sumário narrativo. Eu até concordo com quem falou ali, com isto, que até essas informações poderiam ser diluídas um pouco mais. Acho que sim, né? Pode ser um pouco pode ser que esteja um pouco longo aqui o trecho, mas ainda assim não me incomodou, né? Porque ele consegue dar vida a esse trecho que está sendo narrado no passado, fazendo várias com um narrador que é muito bem humorado, que tem várias tiradas, mas ele também, achei que deu uma diminuída no ritmo isso. Beleza, legal vocês estarem falando isso. Mas aí logo ele volta pro tempo presente, então reparem, aí ele tá contando toda a situação, a personagem tá num caminhão, né, indo, não sei se fugindo, ou com esse cara que eu acho que se tornou namorado da mãe, a gente ainda não sabe muita coisa. Mas o que a gente sabe é que ela já tinha se mudado, estava numa outra cidade, a mãe é uma pessoa super confusa, meio doidinha, que administra mal o dinheiro da família, e ela decide se mudar de novo. Na verdade, ela precisa se mudar porque elas ganharam uma herança, um antiquário que fica na cidade, pelo visto, na cidade de origem delas, que o tio morreu. E aí, agora a narradora volta pro tempo presente, né? Quer dizer, pro tempo presente não, mas pro momento em que ela vai mostrar pra gente como que aconteceu esse convite, como que a mãe deu essa notícia de que elas vão embora. Então, com um edredom cobrindo minhas pernas e devorando uma tigela de pipoca enquanto eu assistia Titanic pela enésima vez, minha mãe iniciou. Lila, precisamos conversar. Se alguém quer lançar uma bomba em alguém, comece dessa forma. Levei mais um punhado de pipoca à boca e fingi que não era comigo. Mamãe desligou a televisão e eu a encarei arregalando os olhos. Mãe, repreendia. A senhora não pode esperar o filme terminar? A Rose nem começou a contar a história, ela argumentou. Já esperei muito e não vou esperar mais 2 horas. Respirei fundo e me encolhi ainda mais no edredom com estampa do Pikachu. Ela havia descoberto que eu fiquei com um nerdzinho do 2º ano? Ou foi o 0 na primeira parcial de biologia? Não era nada disso. Mudaríamos de cidade, ficaria longe dos meus amigos. Eu ensaiei algumas vezes na frente do espelho a expressão mais amuada possível, em vão. Quando me lembrava das minhas raízes naquela cidade de mexeriqueiros, começava a dar valor a tudo. Sentiria a falta até mesmo do meu dentista. E olha que eu odiava aquele ambiente, aquele cheiro, aqueles procedimentos que pareciam intermináveis. Sério, nem o dentista era bonito para me conceder algum bom motivo para contar os dias para chegar minha consulta.
Ai, eu gritei quando meu corpo... Aí, olha só, como ela já volta pra cena... Como ele volta pra cena do caminhão. Ai, eu gritei quando meu corpo foi impulsionado na direção do painel do veículo. Então, olha que interessante. Eu achei interessante como que o autor conduz essa ida e vinda no tempo de forma muito natural, né? A Lilian tá dizendo, legal a emoção sensorial, mas dá pra diluir. É verdade, concordo. Eu concordo que essa parte, esse trecho todo que tá em sumário narrativo aqui, em que ele conta, em que ele contextualiza o leitor de como que elas mudaram, eu acho que de repente ele pode colocar isso no próprio diálogo com a mãe. O que vocês acham? A mãe dando a notícia, olha, tio Licurgo morreu, tio Licurgo teve um infarto, vamos precisar ir pra cidade, vamos precisar voltar para Cedro Alto para poder assumir o antiquário. De repente isso pode vir no próprio diálogo, que eu acho que fica mais diluído aí, como vocês disseram. O que vocês acham? Eu acho que seria uma boa solução. E aí enxugar um pouco todo esse trecho. Mas aí eu achei interessante como que ele vai e vem no tempo de uma forma totalmente natural, sem precisar, voltando aquilo, mas agora retomando o que eu estava dizendo. Então, ele conta, né, mostra a cena da mãe dando a notícia que elas vão precisar sair da cidade. E aí, ela... Calma aí. Deixa eu... Me perdi aqui, gente. Peraí. Ai, eu gritei quando meu corpo foi impulsionado na direção do painel do veículo. Aí ele volta àquela cena, a cena onde a gente começou a história. Na direção do painel do veículo. Antes que eu fechasse os olhos, já havia sido levada de volta ao encosto do banco e mais uma vez até o painel. Era a segunda vez que isso acontecia em menos de 2 minutos. Vem cá, o problema é a estrada ou você? Foi quando eu comecei a perceber que não foi nada inteligente da minha parte tratar mal um desconhecido. Eu nem senti as palavras saindo da minha boca. Ele me olhou de soslaio e eu me encolhi. Tive vontade de pegar a garrafa de cachaça com uma estampa de um garotinho negro e virá-la na boca. Ele não tinha culpa de nada. Da estrada, da mudança, da morte do meu pai, da falência, da minha saudade da trupe, nem do meu medo de entrar numa escola onde eu não conhecia ninguém. Restou pra mim e minhas acnes com síndrome de Hidra, quando eu conseguia dilacerar uma, surgiam outras 2 no lugar, viajar de caminhão com um quarentão másculo e tatuado que ela viu sabe-se lá quando. Fazia sentido. Já comentei que eu não entendia bem as atitudes da minha mãe. Então parece que a mãe, além de tudo, começou a namorar esse caminhoneiro, né? Pelo menos foi o que eu entendi até aqui. O problema é a estrada ou é você? Parabéns, Kalila, parabéns. As molas estão gastas, Augusto me respondeu com uma mão no volante e outra na marcha. Eu queria que o caminhão fosse mais confortável, mas o bagulho tá difícil. Culpa, remorso. Meneei a cabeça negativamente. Valeu por tudo, estendi minha mão para ele. Augusto diminuiu a velocidade do caminhão e estendeu a mão direita espalmada na minha direção, enquanto a esquerda assumia solitariamente o controle do volante. Nossas mãos se encontraram. Mãos fortes, alguns pelos, as pontas dos dedos ressecadas por alguma substância escura. Pólvora. Provavelmente ele gostava de caçar. Ele arqueou a sobrancelha e sorriu. Ele abriu o porta-luvas e viu um revólver. Gelei. Ele pegou uma barra de chocolate e jogou no meu colo. Era meio amargo, mais um ponto para ele. Peguei a barra e comecei a devorá-la. Ele ligou o som e colocou o tempo perdido. Sorri de canto. Silenciamo-nos por alguns quilômetros, enquanto a música se repetiu algumas vezes. Tente não gritar com ela quando você descobrir, ele falou sem tirar os olhos da estrada. Franzi a testa e mastiguei o chocolate lentamente. Vocês estão namorando? Não. Então, ela quer te proteger, mas alguém naquela cidade, na escola, alguém vai falar com você o que aconteceu naquela casa. Eu nem sentia mais o gosto do chocolate. Meu estômago começou a embrulhar. Minhas mãos estavam frias e meus olhos esbugalhados. O velho Licurgo não infartou. Ele foi morto. Mataram ele. Mataram com várias facadas. Castraram ele também. Foi feio. Sangrou até a morte e deixaram o corpo dele coberto por uma vitória régia. Ainda dá tempo de puxar o freio de mão e voltarmos para casa? E aí termina assim o capítulo. Bom, não sei vocês, mas eu gostei bastante. Achei que tem muito potencial. Gostei muito desse narrador. Tá muito bom, né? Ele
Olha, mas esse recurso do flashback entrecortado no presente se encabuca porque ele estava no caminhão da mudança reflexiva. Narrativa envolvente, né? Eu também achei. Eu gostei, encaixa, né? Aqui, né? Então, eu gostei do recurso desse. Achei que ficou muito natural essas passagens de tempo, sabe? Então, ele mostra que ele consegue manipular os elementos narrativos. Como é que consegue usar o discurso indireto muito bem. A gente está dentro da cabeça da personagem, logo a gente vai pro diálogo, vai pra mãe, vai pro Augusto, pro caminhoneiro. Então, ele consegue manipular muito bem o foco narrativo. Eu concordo com vocês que o trecho que está explicando toda a herança pode ser diluído. A minha sugestão para o Caio, se ele estiver assistindo a gente mais tarde, seria que você diluísse essas informações sobre como aconteceu a mudança, a necessidade da mudança, a herança que eles receberam do Licurgo e que fez com que elas tivessem que voltar para Cedro Alto, que isso ficasse diluído no diálogo que elas têm. Acho que seria mais interessante, né, trazer isso para o tempo presente e diminuir aquele trecho em sumário narrativo. Mas é muito bom. É muito bom porque a voz da narradora é muito verossímil, né, é muito viva. A gente realmente compra que é uma adolescente narrando. A gente consegue enxergar, né, no livro do Pamuk, o escritor sentimental e o ingênuo. Ele diz uma coisa muito interessante, de que, de certa maneira, a boa literatura é conseguir fazer com que a gente enxergue o mundo através dos olhos dos personagens. E é um pouco isso que o Caio consegue fazer, né? Que a narradora consegue fazer. A gente consegue experimentar o mundo, enxergar o mundo como ela está enxergando. Dessa forma hiperbólica aí, como o Anderson bem colocou. Tudo ganha uma dimensão muito grande, né? Quando a gente é adolescente. Então a gente compra, né, essa história, ela ali no caminhão, meio com medo, mas aí come a barra de chocolate, se distrai com coisas pequenas. Então, tá muito verossímil essa personagem. Ela tá muito bem caracterizada, ele consegue ir e vir no tempo de forma natural, eu achei isso muito positivo. E é isso, Caio. A única sugestão seria realmente diluir esse trecho que tem mais informação, que aí fala da avó, aí entram vários personagens, entra a avó, entra o Licurgo, entra a mãe, entra, enfim, mais não sei o que, mas tem muito, a avó e o avô, né? Então entram muitos personagens nesse trecho aqui e realmente pode ficar input demais pro leitor, assim, logo no começo. Mas tirando isso, eu só aconselho você seguir em frente, porque a narrativa tá muito envolvente, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Muito bom, adorei esse final, amei o texto. Flávia, não tenho hábito de primeira pessoa. Calma, o que o Diogo tá falando aqui? Como fica esse menear em primeira pessoa? Pois é, ela até usa algumas palavras mesmo, né? Que seriam, não só menear, mas usa imputar, algumas outras aqui. Mas eu não sei te dizer exatamente por que não me incomodou. O texto dele é tão fluido que eu nem... que a minha atenção não ficou retida nisso, né? Ele usa mais de uma palavra, assim, que seria pouco habitual para uma primeira pessoa e especialmente para uma primeira pessoa adolescente, né? Mas eu acho que dá uma elegância ao texto e ele consegue alternar bem isso com um vocábulo bem informal, bem típico de adolescente. Alguém mais sentiu... teve essa sensação de uma inadequação vocabular aqui, de escolher palavras que ficariam estranhas? Talvez se fosse num diálogo eu estranhasse, mas como tá na narração, não me incomodou não. Mas achei válido a tua questão, Diogo, é uma questão pra gente pensar de fato. O fim do capítulo é ótimo pra gerar impacto. Bambam! Que surpresa boa, meu amigo querido! Um adolescente com referência a Titanic e Tempo Perdido é proposital? Porque...
Ah, eu não sei, Matheus, eu não sei se a narrativa se passa hoje, né? A gente não sabe. Pode ser que seja uma adolescente, que tenha sido uma adolescente do meu tempo, né? Faria sentido. Atualmente ela tá com 35 anos, né? Que é a minha idade. Em nenhum momento ele diz aqui, porque a história tem isso, né? Ela tá sendo contada, ela está contando algo que já aconteceu, mas você não sabe a que distância do tempo tá acontecendo, aconteceu aquilo. Você não sabe se foi há 2 anos, se foi há 10, se foi há 20. Ela tá contando uma narrativa no passado. Então a gente não sabe exatamente em que tempo se passou a história. Né? Então, respondendo aí a pergunta do Matheus, é muito legal essa perspectiva do narrador falando em tempos diferentes. Estou tentando me acostumar à primeira pessoa. Cliffhanger muito bom. Quero ler esse Caio. Adorei, o ritmo é muito bom. Estou aqui vidrado, Flávia. Opa, Caio, estás aqui, rapaz? Que legal. Parabéns pelo texto, hein? As passagens do tempo ficaram leves, como num filme que não precisa ficar dizendo dias depois ou anos depois. Exatamente, Natália, concordo com você. Meus livros são em terceira pessoa, mas se diluir um pouco, adicionar mais diálogos fica bom. Dá curiosidade. Tá bem dinâmico, né? Não cansa e traz informações sobre os personagens, sobre a história. Exatamente. Tá dinâmico, né? Essa questão que eu falo pra vocês do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Eu sempre procuro, né? Equilibrar o texto, equilibrar a narração em vários aspectos, né? Trazer um pouco de ação, né? Foi a Ju que me ensinou isso. No início, os meus textos, eles eram predominantemente narrativos, né? Era sempre um narrador ali. E aí ela falou assim, Flá, tenta equilibrar mais o teu texto, colorir mais o teu texto. Ela falou isso, me ajudou muito, né? Essa ideia de colorir o texto, mas misturar mais com diálogos, alternar a narração das ações com subjetividade. Então, em alguns trechos a narração tem que mostrar a subjetividade do personagem, em alguns trechos ela tem que se focar na ação para fazer a trama andar, em alguns trechos tem que ter diálogo para você poder dar vida, para poder fazer o leitor imergir, né? Então o diálogo traz muito isso, né? Te deixa muito próximo da cena, aquece a cena, como eu gosto de dizer. Então, é importante a gente tentar dosar isso, né? Trazer informações sobre o personagem, informações sobre a trama, diálogo, colorir, ambientar. Às vezes ambientar também é importante. Então tentar equilibrar um pouco tudo isso. Se o teu texto ficar ambientando, descrevendo demais, vai cansar o leitor. Se ele ficar só em narração, vai ficar seco, vai ficar frio, né? Se ele ficar o tempo inteiro em diálogo, se você não for um excelente dialoguista, né? E se não for um conto, é difícil você sustentar isso num romance muito tempo. Fica faltando alguma coisa, né? Então é importante isso, a gente tentar equilibrar, tá? Acho que essa é uma boa dica pra gente extrair aqui a partir do texto do Caio. Pensei nessa possibilidade, já marquei aqui. Caio, amo esse livro do Pamuk. Eu também, Anderson, acho ele fantástico. Tem uns insights ali que eu levo comigo assim sempre. A melhor propaganda é a continuação da história. Qual o livro do Pamuk, Ana, querida, muito bom ver você aqui. Adorei seu comentário lá no nosso canal no YouTube. É o Romancista Sentimental e o Ingênuo, se eu não me engano, tá? É um livro sobre o processo de escrita, ele fala sobre o processo de escrita dele. Muito, muito legal. Aconselho esse livro pra todo mundo, um livro super fluido. O Caio Rossetti está de parabéns. Esse é um livro que eu até compraria. Parabéns, Caio. Tá vendo como um bom texto a gente reconhece, né? Todo mundo ficou com essa sensação. Olha, o texto é vivo, o texto é fluido. Nossa, eu leria mais. Muito bom. Então... é isso, é vivo, o personagem parece... a gente começa a ter a sensação que a gente começa a conviver com essa personagem, né? Que ela tá aqui. Isso é incrível, gente. Essa coisa do personagem... da vida que o personagem ficcional tem, a companhia que ele faz pra gente, é uma coisa impressionante, que não cansa de me impressionar. Há 2 semanas morreu uma atriz, que foi a atriz daquela série Glee, que fez muito sucesso há 10 anos, e eu e a Andressa éramos muito fãs da série, e a gente ficou muito triste com a morte da atriz e tudo mais, mas é impressionante como a personagem, né, que ela fez na série
marcou e as pessoas sentem essa personagem viva até hoje, né? As pessoas estavam chorando lá, claro que pela morte da atriz, mas porque se conectaram de tal forma aquela personagem que ela passou a fazer parte do imaginário de muita gente. Muita gente escrevia lá dizendo que a personagem foi fundamental para o momento da vida delas. Então, isso que a ficção traz é que eu acho a coisa mais maravilhosa, né? Essa sensação de que esses personagens aí, feitos, essas pessoas feitas de palavras, né? Do material ficcional, passam a nos acompanhar, passam a fazer parte do nosso imaginário. E isso muito potente, né? Então, é muito legal. Achei que ficou tranquilo o uso das palavras, não ficou pesado. O Gonzaga achou. Alguém falou sobre a referência de uma adolescência de hoje. Achei normal. Eu senti em alguns pontos, achei muito tranquilo. É uma adolescente leitora. Acho que muitos termos que os adolescentes não usam. Então, uma questão aí pro Caio pensar, né? A sugestão que algumas pessoas deram. As palavras usadas pelo personagem dizem muito da personalidade. Exato, pode ser uma adolescente leitora. Eu, quando era adolescente, por exemplo, eu era meio besta, né? Eu adorava usar palavras complicadas, que eu achava que as pessoas não iam entender, por uma arrogância. Pode ser um traço da personalidade dela, mas é uma questão pro Caio pensar. Se de repente não for um traço da personalidade dela, talvez fosse interessante, de fato, abrandar isso, usando palavras mais informais. No mais tá muito gostoso, eu acho que o Caio sabe que ela conhece esses verbos e isso vai ser mostrado ao longo do romance. Ouvir Legião já é um sinal. Boa, Anderson, eu concordo. Sim, Caio, eu vou deixar disponível sim, pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, é isso.